Havendo número legal sobre a proteção de Deus, dou por aberta sessão extraordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Claudemir Virgílio. Presente. Davi Otair Ferreira. Presente. Décio Lemes. Diogo Victor Cardoso. Presente. Fábio Aparecido Uriu. Presente. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Presente. Josiane Maria Pereira. Presente. Magda Faustino do Nascimento. Presente. Renato Domênico Pomilho. Presente. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Davi Otair Ferreira. Quando o Senhor fizer voltar os cativos de Sião, seremos como cheios de consolação. Então se encherá de gozo a nossa boca, e a nossa língua de alegria. Então dirão entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a favor deles. Esclareço aos senhores que essa sessão extraordinária fora convocada para apreciação do projeto de lei número 0018-0019/2026 e o projeto de lei complementar número 002/2026. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei número 0018/2026. Ofício número 112 de 2026. Pedrinhas Paulista, 29 de maio de 2026. O assunto: apresenta projeto de lei número 018 de 2026. Senhor Presidente, servimos-nos do presente para apresentar a esta douta Casa de Leis o incluso projeto de lei número 018 de 2026, o qual dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais do município de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Sem mais para o presente e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemo-nos e ao ensejo reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o Senhor Renato Domênico Pomilho, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Peço a leitura do projeto de lei número 0018/2026. Projeto de lei número 018 de 2026, de 29 Senhor de maio. Presidente, gostaria de solicitar a dispensa da leitura do projeto de lei 0018/2026, 0019/2026 e do projeto de lei complementar 0002/2026, tendo em vista que a referida matéria já fora distribuída a todos os pares e que, se fosse lido, somente o ofício de encaminhamento e a respectiva justificativa. Coloco em discussão o pedido do vereador Fábio Aparecido Uriu, solicitando a dispensa da leitura dos projetos de lei número 0018, 0019/2026 e o projeto de lei complementar 002/2026. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado.
Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 0018/2026, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 018 de 2026, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais do município de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Buscamos, através da presente proposição, garantir aos agentes políticos do Executivo a reposição inflacionária conforme fora concedido aos servidores públicos municipais, em percentual equivalente a 4,26%, relativo à reposição inflacionária com base na variação do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo do IBGE, Instituto Nacional de Geografia e Estatística, do período acumulado de janeiro de 2025 a dezembro de 2025, sobre os valores fixados na Lei Municipal número 1429 de 2024, de 11 de junho de 2024. Quanto à iniciativa legislativa, importa destacar o recente Manual Gestão Financeira da Prefeitura e Câmara Municipal de 2021, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A possibilidade de alteração dos subsídios decorre da aplicação da revisão anual geral, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Artigo 37, parágrafo 10º. Evidentemente, tais revisões submetem-se às limitações próprias do subsídio, conforme cada poder. Esta revisão deve ser precedida de lei específica estabelecendo o índice econômico para a recomposição do valor real do subsídio e salário, alcançando indistintamente servidores e agentes políticos, condição da generalidade. Embora a lei maior apresente, no caso, a expressão iniciativa privativa, e esta Corte, nestes termos constitucionais, acolha a dicção de que a lei pode ser de iniciativa de cada poder do município. Vale ilustrar que o Supremo Tribunal Federal, na ADI número 2723, dígito 3, entendeu que esse instrumento deve ser iniciado pelo chefe do Poder Executivo. Outra particularidade refere-se à revisão em ano eleitoral, e teor do artigo 73, a linha 8ª da Lei Federal número 9.504 de 1997, Lei Eleitoral, quanto ao período de abrangência do período de recomposição. Nesse sentido, a consulta número 115-33.2016.6.26.0000, exarada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, esclareceu que a recomposição salarial para compensar as perdas ocasionadas pela inflação é admitida a qualquer tempo, em observância ao artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal. Assim, o índice não deve ultrapassar a perda resultante da inflação do período entre a data base do ano anterior ao eleitoral e a data base do ano eleitoral. Ou seja, no ponto de vista jurídico eleitoral, não há óbice legal para que haja a qualquer tempo um aumento da remuneração dos funcionários públicos em consequência da inflação. O que a lei proíbe é que, no período compreendido entre 180 dias que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, seja criado um aumento real na remuneração. Embora sabemos que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem atendimento controverso em relação à legalidade quanto à concessão, inclusive, da reposição inflacionária do subsídio dos agentes políticos, pelo princípio da anterioridade da legislatura, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo admite a possibilidade tão somente da reposição inflacionária. Diante dessa prospecção legal, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na cartilha publicada em 2023, traz de forma muito objetiva, desde que através de lei específica,
de iniciativa do Poder Executivo, possibilidade quanto à reaplicação dos índices inflacionários, fazendo uma distinção clara e conceitual de reajuste salarial vezes reposição inflacionária. A reposição inflacionária limite-se a tão somente a correção do valor para manter apenas o mesmo poder de compra, devolvendo o valor que foi corroído pela inflação no período com o objetivo de repor o valor da moeda, não trazendo lucro ou aumento do poder aquisitivo, ao passo que o reajuste engloba, além de tal correção, um aumento real nos valores, a exemplo, como está sendo proposto no caso dos servidores públicos do município, com percentual superior ao da inflação. Sendo assim, a definição do mérito da matéria aguarda a decisão do Sistema Tribunal Federal, tema 1192, o qual definirá sobre a constitucionalidade das leis municipais, que prevejam o RGA para subsídios e agentes públicos do Poder Executivo na mesma legislatura. Caso a decisão seja no sentido de declarar inconstitucional o RGA nos subsídios de agentes políticos, esta possivelmente ter repercussão geral a partir da decisão exaurida ou transitada em julgado. O projeto segue com o impacto orçamentário e financeiro nos termos do disposto do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, LRF. Assim, solicitamos que seja o presente projeto devidamente processado nesta Casa Legislativa, com a sua aprovação. Pedrinhas Paulista, 29 de maio de 2026. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 0019/2026, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 019 de 2026, de 9 de junho de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 019 de 2026, que dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao Plano Plurianual 2026-2029, Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2026, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2026 e da outras providências, o qual submetemos à apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Este projeto contempla a abertura de dotação orçamentária para o exercício de 2026 no valor de R$ 105 mil, para aquisição de veículos automotor tipo passageiro para a Secretaria Municipal de Assistência Social, necessário para garantir maior agilidade às necessidades dos usuários e facilidade no trabalho social da equipe do Centro e Referência de Assistência Social e do órgão gestor da assistência, que atenderá de forma abrangente a equipe técnica e as famílias de maneira integral e acolhedora. Para a cobertura do crédito adicional especial, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação nos termos do disposto no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964, 17 de março de 1964, no valor de R$ 100 mil, a ser verificado na rúbrica orçamentária 2429.99.0.1.04.00, aquisição de veículo para assistência, e R$ 5 mil proveniente de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso
1 do parágrafo 1º, concombinado com o parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 4.320 de 64. Ante ao que foi exposto, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei complementar número 002/2026, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei complementar número 002 de 2026, de 15 de junho de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei complementar número 002/2026, cuja emenda assim preconiza, dispõe sobre desafetação de área de jardim público para inserir em bens de uso dominical, de uso comum do povo e da outras providências. Em tempo, submetemos a apreciação, aguardando que o faça através do artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187, parágrafos do regimento interno desta Casa. O projeto em questão tem por finalidade dispor sobre autorização ao Poder Executivo Municipal em alterar a finalidade de uso de bem público de jardim público para bem de uso dominical, ambos imóveis pertencentes ao patrimônio do município de Pedrinhas Paulista. O referido projeto vem para corrigir as margens da matrícula citadas, cuja matrícula 9.428, referente ao jardim público, ultrapassa a área delimitada e atinge onde hoje está construído o Centro Cultural Turístico e Comunitário, inserindo na matrícula 6.161, que, além de sua construção atual, passará por ampliação, a fim de aumentar a finalidade do bem imóvel. Ante ao que foi exposto no projeto de lei complementar em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Peço a leitura dos pareceres números 0018, 0019 e 0020/2026, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 0018 de 2026, 3 de junho de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0018 de 2026, o qual dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais no município de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise das citadas proposituras, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Sessões, 3 de junho de 2026. Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira e Fábio Aparecido Uriu. Parecer número 0019 de 2026, 16 de junho de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria.
Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0019 de 2026, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao Plano Plurianual 2026-2029, Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2026, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2026 e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada proposituras, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 16 de junho de 2026. Fábio Aparecido Uriu, relator, Josiane Maria Pereira, presidente, e Davi Altair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Altair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu. Parecer número 0020 de 2026, 16 de junho de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 0002 de 2026, o qual dispõe sobre desafetação de área de jardim público para inserir em bem de uso dominical, de uso comum do povo e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise das citadas proposituras, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 16 de junho de 2026. Fábio Aparecido Uriu, relator, Josiane Maria Pereira, presidente, Davi Altair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Altair Ferreira, Fábio Aparecido Uriu. Peço a leitura dos pareceres número 0015, 0017 e 0018/2026, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer número 0015 de 2026, 3 de junho de 2026. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidades. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0018 de 2026, o qual dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais no município de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise das citadas proposituras, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 3 de junho de 2026. Davi Altair Ferreira, relator, Josiane Maria Pereira, presidente, Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Fábio Aparecido Uriu e Davi Altair Ferreira. Parecer número 0017 de 2026, 16 de junho de 2026. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidades. Exposição da matéria. Conforme o disposto do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0019 de 2026, o qual dispõe sobre a alteração de metas, valores e diretrizes ao Plano Plurianual 2026-2029,
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. Abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2026 e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise das citadas proposituras, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 16 de junho de 2026. Davi Otair Ferreira, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Fábio Aparecido Uriu e Davi Otair Ferreira. Parecer número 0018 de 2026, 16 de junho de 2026. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidades. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 0002 de 2026, o qual dispõe sobre desafetação de área de jardim público para inserir em bens de uso dominical, de uso comum do povo e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise das citadas proposituras, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 16 de junho de 2026. Davi Otair Ferreira, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Fábio Aparecido Uriu, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Fábio Aparecido Uriu, Davi Otair Ferreira. Peço a leitura dos pareceres 0001/2026, de autoria da Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação de Solo. Parecer número 0001 de 2026, 17 de junho de 2026. Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 0002 de 2026, o qual dispõe sobre desafetação de áreas de jardim público para inserir em bem de uso dominical, de uso comum do povo e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 17 de junho de 2026. Davi Otair Ferreira, relator. Fábio Aparecido Uriu, presidente. E Magda Faustino do Nascimento, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Fábio Aparecido Uriu, Magda Faustino do Nascimento e Davi Otair Ferreira. Seguindo as determinações regimentais, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão o parecer número 0018/2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0019/2026, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém mais discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Coloque em discussão parecer número 0020/2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0015/2026 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0017/2026 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0018/2026 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão parecer número 0001/2026 da Comissão de Planejamento, Uso de Ocupação do Solo. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, em cumprimento ao disposto no artigo 158, parágrafo 1º do Regimento Interno. Claudemir Virgílio. Presente. Davi Altair Ferreira, presente. Décio Lemes. Diogo Victor Cardoso. Presente. Fábio Aparecido Uriu. Presente. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Presente. Josiane Maria Pereira. Presente. Magda Faustino do Nascimento. Presente. E Renato Domênico Pomilho. Presente. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Coloco em discussão o projeto de lei número 0018/2026. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para a votação. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Altair Ferreira, sim. Décio Lemes. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Uriu. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Não. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Não. Renato Domênico Pomilho. Sim. Aprovado por 6 votos a favor e 2 votos contrários. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 0019/2026. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para a votação. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Altair Ferreira, sim. Décio Lemes. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Uriu. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Sim. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Sim. Renato Domênico Pomilho. Sim. Aprovado por 8 votos a favor. Não havendo mais nada a tratar. Não, desculpa. Tem mais um. Coloque em primeira discussão o projeto de lei complementar número 002/2026. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para a votação. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Altair Ferreira, sim. Décio Lemes. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Uriu. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Sim. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Sim. E Renato Domênico Pomilho. Sim. Aprovado por 8 votos a favor. Não havendo mais nada a tratar, lembro aos senhores que iniciaremos uma nova sessão extraordinária em instantes. Dou por encerrada a presente sessão.